Oi pessoal, tudo bem? Estamos de volta aqui no podcast do Frontalizados e hoje eu tenho a honra de receber o Dr. Matheus Dalben. O Dr. Matheus, além de grande neurologista, é um amigo pessoal. Eu tive a honra também de trabalhar com ele em um hospital aqui de São Paulo. Nós tivemos alguns momentos de atuação juntos, né, Matheus? Verdade. E o Dr. Matheus, ele é formado pela Universidade do Mato Grosso, Federal do Mato Grosso do Sul, é isso? Perfeito. E ele fez residência em neurologia lá no Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP. E ele fez também depois a complementação, né, ou seja, a pós-residência em Medicina do Sono, também lá na Universidade de São Paulo, no Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP. É uma pessoa que tem um gabarito enorme para falar de sono. É a minha referência de sono, eu mando vários pacientes para ele, nem todos vão, mas alguns eu mando vários, né? E é uma pessoa que entende muito disso, que realmente é uma deficiência na formação neurológica de maneira geral, exceto lá agora no HC, né, onde você inclusive faz parte lá, né, da formação desses residentes. Agora o residente que quer fazer medicina do sono vai ter aula com você, né, Matheus? Você vai ser professor deles. Então, queria dizer que é uma honra tê-lo aqui, que eu estou muito feliz da tua presença. E hoje nós vamos abordar um tema que é extremamente relevante, que a gente tem visto muito na prática médica, e que a intenção do podcast, como você sabe, é tirar um pouco, né, do charlatanismo que existe, da má prática que existe na medicina hoje. A medicina está repleta de má prática, infelizmente. E a gente vai falar um pouco de canabidiol e sono, Dr. Matheus, né? Então a gente vai entender um pouco melhor qual que é a indicação efetiva de uso de canabidiol, se é que existe, né, para algum transtorno do sono. Então, mais uma vez, muito obrigado pela sua presença, viu? Matheus, acho que a gente poderia começar, se você topar, entendendo um pouco melhor, assim, para entrar no tema, né, entendendo qual que seria hoje a melhor evidência de uso de canabidiol para sono. Existe alguma evidência de uso de canabidiol para sono? Fala pra gente isso. Perfeito. Primeiro, obrigado, Fran, pelo convite de estar aqui, né, conversando sobre um pouquinho sobre sono, né, que é um assunto que desperta muito interesse e está presente aí no dia a dia de todo mundo, né? Os transtornos do sono são muito comuns, né? 1 em cada 3, 4 pessoas tem alguma questão de sono aí ao longo da vida. É um número bem alto, né? Um número muito alto. Uma estatística alta. Altíssimo. E tocando na questão do canabidiol, né, só fazendo um preâmbulo, eu acho que sono, quando a gente coloca do lado, né, sono e canabidiol, a gente mistura dois assuntos meio pops. Isso, né? Exato. Que estão em pauta, os dois estão em pauta. Exato. E que despertam muita curiosidade da população de uma forma geral, né? Porque são coisas ou para melhorar a saúde, né? Como que eu posso melhorar meu sono? Não necessariamente o sono atrelado a uma doença ou um transtorno, né? E o canabidiol como algo está super em voga. Virou um elixir, né? Virou um elixir. As pessoas estão prescrevendo canabidiol para absolutamente tudo que você puder imaginar. E algumas, de fato, têm evidência, algumas indicações, mas outras realmente carecem muito de evidência, né? Exato. E é o que a vitamina D foi há pouco tempo atrás, né? Antigamente davam vitamina D para tudo, em doses exorbitantes, e agora acham que resolvem tudo com canabidiol. Exatamente. Mas e aí? Então, assim, é uma mistura potencialmente muito perigosa, né? Porque abre espaço para indicações duvidosas, né, que a gente vê em abundância aí sendo divulgado. Perfeito. De forma objetiva, né, não existe uma indicação clara de uso de canabidiol para transtornos do sono de uma forma geral. Perfeito. Tá? Como primeira escolha, não existe. Não existe. Então essa eu acho que já é a primeira principal informação da nossa conversa. Hoje, na data de hoje, eu vou colocar a data lá embaixo no vídeo, não existe uma indicação formal de utilização de canabidiol para nenhum tipo de transtorno de sono. Perfeito. Ou seja, você não utiliza na tua prática como médico especialista em sono, você não utiliza canabidiol para indução, manutenção de sono, insônia de início, insônia, nada disso. Para nada disso, Freuá. Inclusive, muitas vezes eu retiro, né? Tento retirar pacientes que chegam, às vezes, usando o canabidiol. Perfeito. Acho que a gente falar um pouquinho mais do canabidiol no contexto da insônia, que é o que tem um pouquinho mais de
de literatura, né, a respeito. Perfeito. Com relação aos outros transtornos do sono, é ainda muito mais escasso e frágil. Acho que não vale a pena a gente nem tocar. Quais seriam os outros transtornos do sono que você se refere, Matheus, só para o público entender? Que a gente está falando de insônia, aí que você vai aprofundar um pouco mais. E os outros transtornos de sono, quais seriam? Por exemplo, a apneia obstrutiva do sono, né, que é muito comum também. Perfeito. Síndrome de pernas inquietas, transtorno comportamental do sono REM. Perfeito. Trazendo alguns exemplos aí, né, que tem na literatura relatos e pequenas opiniões de especialista, pequenas séries de casos tentando abordar o canabidiol nesses outros transtornos do sono, mas tudo muito assim, ainda limitado e experimental. Perfeito. Né? Insônia é um pouquinho mais robusto. Perfeito. E em relação à insônia, assim, o que você falaria sobre o uso de canabidiol para paciente com insônia? Aí a gente poderia dividir, se você quiser, de insônia de início ou insônia de manutenção, ou ambas, né? Eu não sei qual que você estaria se referindo. Apesar de ter ainda uma baixíssima evidência, eu acho que, me corrija se eu estiver errado, tá? Eu não sou especialista em sono, mas estudos de muito má qualidade, alguns deles, e é aí que essas pessoas se apegam, né? Estudos metodologicamente falando deficitários, com análise estatística deficitária, estudos que não têm uma força de inferência, de provar causalidade, né? E, infelizmente, alguns colegas se apegam nisso porque talvez não saibam interpretar um estudo científico para tentar direcionar o tratamento. O que você falaria hoje, por exemplo, um paciente que chegasse para você e te perguntasse, doutor, e canabidiol para sono? O que a gente pode fazer? O que você falaria, Matheus? Perfeito, Frua. No contexto da insônia, né, falando de insônia crônica de uma forma geral, né? Tem alguns estudos, um dos mais citados e mais bem feitos é um estudo de 2021, com N de 24 pacientes. É muito pouco. É muito pouco. Muito pouco, né? Você não gera força estatística no N desse tamanho? Não consegue. Não consegue. É muito exploratório ainda. Isso, exploratório. Apesar de terem meta-análises que somam um N às vezes um pouquinho mais robusto, mas a gente sabe das limitações que tem pelo conteúdo, né? Os artigos, né, que compõem a meta-análise são frágeis, a meta-análise também não fica. É junk in, junk out, né? Exato. Você faz uma meta-análise de estudo péssimo, vai sair resultado meta-analisado de péssimo. Exato. Junk in, junk out. A gente tem que ter cuidado com relação a isso. Mas o que esse estudo trouxe de interessante, o que a literatura mostra também no contexto da insônia, né, é que porque quando a gente fala canabidiol, a gente está falando de vários possíveis produtos, né? Perfeito. A gente está falando do canabidiol realmente purificado, ou de óleos, misturas. Isso, não é tudo a mesma coisa, né? Com THC, enfim, com várias outros o método de fabricação também acaba diferenciando um do outro, assim, existem canabidióis mais, entre aspas, né, de melhor qualidade, com rigor farma, etc, e tem aquele canabidiol feito por uma sociedade X que vai lá e faz a extração meio artesanal ali, né, do óleo da cannabis, e aí acaba vindo até com uma qualidade pior. Mas e aí? Continua. Perfeito. Então, o que alguns desses estudos mostraram é que para o transtorno da insônia, o que agrega até um pouquinho mais de gravidade aí na indicação, é que o THC é o que de fato pode, né, aumentar e melhorar um pouquinho a percepção sobre a qualidade do sono, de forma subjetiva. Uma percepção pessoal. Pessoal. Assim, eu acho que melhorei meu sono. Acho que melhorei, mas que quando a gente vai olhar para a polissonografia, não tem uma tradução de fato de aumento de tempo total de sono, de tempo acordado após o início do sono de forma significativa. Legal, né, Matheus. Eu acho que, me corrija se eu estiver errado, mas essa deve ser a grande crítica, porque você referir a autopercepção no estudo científico está cercado de vieses cognitivos ali, né? Só de você entrar num estudo, você já pode ter uma percepção de melhora, né? E você gera uma intervenção que é uma intervenção que não está sendo comparada head to head, por exemplo, com outras intervenções que já tenham um nível de evidência, você também pode perceber algum grau de melhora, né? Como se fosse ali uma autoindução ali de melhora, né? Então é difícil você, me corrija, analisar uma resposta particularmente em critérios de autopercepção. Né? Com certeza. E esse estudo de 2021, que é um dos melhores, ele até foi um estudo bem feito, assim, né? Com essa mistura que eles, esse composto que eles fizeram para o estudo contra placebo, né? Então, duplo cego, controlado, um estudo bem feito, assim, do ponto de vista metodológico.
e mesmo assim eles não viram um benefício significativo, assim, de falar, nossa, realmente pode ser teve uma melhora discreta, principalmente subjetiva, e com esse grande red flag, que o composto que eles usaram era praticamente só THC. Era só THC. Praticamente quase nada. Era 20 mg por ml de THC e 1 mg por ml de CBD. Ou seja, não é o que a gente tem disponível também comercialmente na maior parte das vezes. Exatamente, né? Do ponto de vista mais bem feito, né? Do ponto de vista farmacêutico. Tá bom. Então, e a gente sabe dos efeitos colaterais possíveis do THC. Isso, né? Você quer falar um pouco desses efeitos colaterais, Matheus? Sim, então o paciente, né? Principalmente o THC é muito associado em idosos, aumento de risco de queda, pacientes mais jovens, né, com uso mais prolongado, abertura de quadros psicóticos. Isso, exatamente. Sem falar na indução enzimática, interação com outras medicações. Isso é ótimo, que as pessoas acham que canabidiol com THC é nada, mas é um remédio que tem uma baita indução hepática, né? A gente usa canabidiol puro em doses elevadíssimas para tratar encefalopatias epiléticas, por exemplo, e uma das recomendações é ficar monitorando a atividade enzimática hepática, né, para ver se não está tendo lesão hepática, e tem interação com um monte de remédio, né? Perfeito. Canabidiol interage com um monte. Se você for olhar a lista de remédios que canabidiol interage, né, é um monte, né? Legal, Matheus, muito bom. Então, pelo que eu estou entendendo, na tua prática médica você acaba não utilizando como prática e na maior parte das vezes você tenta até retirar, né? Matheus, tem alguma coisa surgindo sobre algum efeito, até o contrário, possivelmente maléfico do canabidiol na arquitetura do sono? Isso também não é uma coisa ainda muito inequívoca, né? Mas parece de fato que ele interfere negativamente na arquitetura do sono. Isso é real ou ainda também algo meio exploratório pelo que eu sei, né? Me corrija se eu estiver errado, mas talvez até piore um pouco, né? A longo prazo, eu estou dizendo, né? Não a curto prazo. Né? Perfeito, Frio. Isso é uma coisa interessante, assim, o canabidiol, né? Ele pode, através de uma interferência no sistema serotoninérgico, né? 5-HT1A principalmente, ele pode alterar a arquitetura do sono. Tá bom. Mas comparando assim, de uma forma até que algo parecida com que outros antidepressivos às vezes podem alterar também, tá bom, né? Perfeito. Diminuindo a quantidade de REM, aumentando a latência de REM. Tá bom. Eu acho que isso, no contexto de tudo que a gente até falou agorinha, né? Eu acho que seria até uma coisa um pouco menos importante tá né, bom. nesse sentido. Perfeito. A gente não tem tanta certeza, assim, tanta exploração do qual o impacto dessa arquitetura do sono os remédios que nós habitualmente usamos pode causar, né? Tá bom. Como, por exemplo, uma venlafaxina, uma duloxetina. Perfeito. Sabe, todos os antidepressivos têm algum impacto sobre a arquitetura do sono. Perfeito. Então a gente vê que, bem indicado, usado de forma correta, os pacientes têm uma melhora muito substancial. Claro, para aquele paciente que tem uma indicação formal, né, em linha, né? Em linha. E vai bem. Exato, né? acho que isso é o mais importante de passar, né? Tem que ter um tratamento e uma indicação adequada, né, das medicações que a gente usa. Nada vem de graça, tudo tem seu contrapeso. Claro, né? sem dúvida. Então, ótimo, Matheus, excelente você dizer isso. O nosso público, em maior parte, é leigo, né? Então é importante saber que toda intervenção ela vem com ônus junto, né? Nenhuma intervenção médica é isenta de risco. E legal, então, assim, acho que como resumo, você não utiliza na prática clínica. Você tenta retirar quando possível, imagino que você deva ter uma conversa exaustiva com o paciente, né? Porque é muito mais difícil você desfazer diagnósticos ou tirar medicações que têm aquele viés cognitivo de que é algo natural, saudável, né? As pessoas geralmente interpretam dessa forma. Imagino que deva ter alguma refratariedade para você retirar essa medicação dos pacientes. E a gente não deve, então, na vigência da boa prática médica de hoje, utilizar canabidiol como indutor do sono ou como droga para algum outro distúrbio de sono. Então a gente vai ter medidas farmacológicas outras, obviamente a depender, né, de cada paciente, aí você pode falar mais sobre isso, antes de chegar no canabidiol, até na verdade não chegar no canabidiol, né? Perfeito. É isso, né? Perfeito, Frio. Eu acho que isso é um ótimo resumo, assim, né? A insônia, o transtorno da insônia crônica, eu sempre falo para os pacientes, o melhor tratamento é o não farmacológico. Perfeito. Né? Assim,
A gente sempre tem que fazer uma história detalhada, buscar entender quais foram os fatores precipitantes do quadro de insônia do paciente, quais são os possíveis fatores perpetuadores da insônia, como é a rotina desse meu paciente, Perfeito, né? O que vem perpetuando a insônia dele, quais são as comorbidades que esse meu paciente tem ou estão atrelados ao distúrbio do sono, né? Que também tem que ser abordadas. E falando do transtorno da insônia em si, a gente tem de forma robusta na literatura que o tratamento não farmacológico, né, aí como exemplo, né, o segmento com a psicologia do sono, né, com uma terapia cognitiva comportamental para insônia, é o melhor tratamento, o mais duradouro e que não praticamente é praticamente isento de efeitos colaterais. Que legal, Matheus, que legal, que legal. Então é isso, né? Na maior parte das vezes, pelo que você está falando, não se aplica a todos, mas até as medidas são não farmacológicas, né? Fazer a chamada higiene do sono, é isso? Não? É isso, a higiene do sono é o passo inicial, né? É o que a gente, como profissional da saúde, né, orienta inicialmente o paciente. Perfeito. E a TCCI, né, e o segmento com a psicologia do sono vai muito além da higiene do sono. Né? E aí teria que ser com um profissional especializado nisso, imagino. Perfeito. Um psicólogo, um psicoterapeuta que faça terapia cognitiva comportamental para esta finalidade. Né? Perfeito. Hoje em dia a gente vem se fomentando, né, a criação dessa área, né, chamada de psicologia do sono. Tá bom. Que são psicólogos que têm um treinamento e um conhecimento específico e aprofundado em medicina do sono. Legal, né, Matheus. para fazer o cuidado desses pacientes. E só para fazer um gancho da parte farmacológica também, né, que seria um outro pilar do tratamento do transtorno da insônia, a gente tem medicações que são muito seguras também para serem utilizadas no transtorno da insônia, que tem efeitos colaterais muito bem conhecidos, um bom perfil de segurança, e que junto com o tratamento não farmacológico, na grande, esmagadora maioria das vezes, levam os pacientes a uma melhora. Legal. Poxa, Matheus, que bom você ter vindo hoje. Acho que a gente vai estar levando realmente informação de qualidade para o paciente, para o público leigo. Eu te agradeço muito esse bate-papo, você realmente trouxe muito esclarecimento. Eu vou deixar o contato do Dr. Matheus aqui embaixo na descrição do vídeo. Quem tiver interesse em agendar consulta com ele, é um excelente profissional, minha recomendação inclusive. E muito obrigado, e a gente vai ter mais assuntos em próximos podcasts aí, tá? Combinado. Você já sabe disso, hein? Perfeito, tá bom? Combinadíssimo. Obrigado, Matheus, mais uma vez. Um grande abraço. Um abraço. Valeu.